Dona Amanda, como já mencionei na gravação, a gente está aqui em tratativas para a formalização de acordo de colaboração premiada. Então, em virtude disso, eu pergunto para a senhora, Dona Amanda, foi de livre, espontânea vontade que a senhora procurou o Ministério Público para colaborar com as investigações? Sim, senhor. Na condição de pretensa colaboradora, a senhora abre mão do seu direito ao silêncio para narrar o que a senhora saiba a respeito dos fatos que vão ser perguntados? Sim, senhor. Perfeito, dona Amanda. Então, iniciando o anexo 1 da presente proposta de colaboração premiada, tratando dos fatos narrados na denúncia dos autos número 500.4831-58.2022.8.24.0012, relativo a algumas licitações que foram feitas para a contratação de máquinas pesadas e caminhões no município de Canoinhas, entre os anos de 2018 e 2021. O que a senhora tem a relatar a respeito desses fatos? Começar ali do início, quando eu conheci o Nilson, né, eu trabalhava na Câmara, era estagiária. Aí eu conheci o Nilson precisava de alguém para trabalhar com ele, e ele me fez a proposta, o Daniel me indicou, que era o meu chefe na Câmara, e ele me fez a proposta assim, na Câmara eu ganhava R$1.000 de estágio, né? E ele, ali na prefeitura, seria R$700. E ele me ofereceu 300 do pagamento dele para fechar os R$1.000 para mim trabalhar com ele. Isso foi quando, Dona Amanda, a senhora lembra? Isso foi mais ou menos ali em fevereiro, março de 2019. Aí eu fiquei trabalhando com ele no desenvolvimento econômico por alguns meses. Aí a gente pegou muita amizade. Eu fazia tudo para ele, trabalhava ali no desenvolvimento, também era praticamente uma secretária particular. Eu cuidava das contas dele, das contas pessoais, tudo. Então ele ficou dependente de mim, a gente ficou bem próximos ali. Quando ele foi para a Secretaria de Obras, eu fiquei mais uma semana ali ainda, porque o prefeito não estava liberando eu ir para lá. Aí depois de uma semana foi liberado, eu fui para a Secretaria de Obras. E na primeira semana de novembro, ali, acho que era dia 5 ou dia 6, eles me deram o cargo de encarregado de obras. Isso é de 2019? De 2019, sim. Aí, no início, eu ficava ali na frente, atendia as pessoas, atendia o telefone, passava recados. No começo do ano de 2020, daí eu fui fazer parte do administrativo mesmo. Foi bem nesse início de ano eu conheci o Josiel. O Nilson trouxe ele na secretaria, apresentou ele para nós, falou que ele ia trabalhar com os caminhões terceirizados e falou que era para mim agilizar com os contratos dele, porque ele já ia colocar os caminhões para trabalhar. E eu fui isso, eu fui agilizar os contratos, pesquisar como que fazia, porque no início eu não sabia como que era, como que fazia, não sabia nem que tinha vistoria. Aí, sempre perguntando para o pessoal que já estava ali, que trabalhava, eles me auxiliando, me ajudando e tal. E daí demorou janeiro, fevereiro, início de março para sair esses contratos. O Josiel ficou trabalhando com esses caminhões, sem contrato, sem empenho. Janeiro, fevereiro, início de março. Porque o contrato estava na mesa do prefeito, o prefeito não assinava e estava demorando para assinar. Ele já estava trabalhando, então, desde o começo do ano? Ele já estava trabalhando, desde janeiro, sem nada, sem nem vistoria. Certo. Aí, o setor de contratos falou para mim que eu tinha que fazer a vistoria, né? Porque quando saísse o empenho, a vistoria já tivesse certo. Aí eu fiz igual uma que tinha lá no Chile, porque eu não sabia fazer também. Falei para o Nilson que tinha que levar os caminhões lá para fazer a vistoria. Ele falou que não precisava, porque ele já tinha visto os caminhões. E que não ia tirar o caminhão do serviço para ir lá fazer a vistoria. O Nilson disse que ia fazer a vistoria sem passar pelo pátio. Isso, ele falou para mim que era para pedir para o Josiel foto das placas e fazer pelas fotos mesmo. Essa vistoria, ela teria que ter sido feita por quem? Essa vistoria teria que ser pelo mecânico, na verdade, porque na época eu não era fiscal ainda. Eles já tinham pedido a reportaria, mas não tinha saído. Então, ele teria que ter levado os caminhões lá e o mecânico olhado, que o mecânico entendia, né? E dado o ok, que estava conforme a licitação. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu, porque o Nilson falou que já tinha visto, então os caminhões continuaram a pagar, continuaram a trabalhar. Eu fiz a vistoria conforme o Nilson mandou, assinei ela,
por eu ter feito também, já ia sair minha portaria. A senhora fez um termo de vistoria que não aconteceu. Sim, senhor. Fiz um termo de vistoria sem ter feito a vistoria. Aí fiz essa vistoria, mandei para o setor de contratos, e daí já ficou pronta a vistoria. Quando o contrato quando foi para o prefeito assinar o contrato, eles me avisaram, e eu já avisei o Josiel, que o prefeito ia assinar o contrato, que era para ele passar lá para assinar também. Foi assinado os contratos, certinho, mandado a vistoria. Quando saiu o empenho, o Josiel já me trouxe toda a quilometragem de janeiro, fevereiro, ali, início de março. Aí, tinha dado 92 mil a nota. Eu lembro que daí a gente foi com o Nilson levar essa nota para pagamento. Quando a gente chegou lá no financeiro, a Mari, que trabalhava no financeiro, ela falou para nós que não tinha como passar essa nota, porque o empenho tinha saído nos dias, né? E não podia pagar retroativo, né? E era muito tempo, ali não podia pagar retroativo. Era para eu pegar essas quilometragens da data do empenho e jogar para frente, para ir pagando, conseguir pagar ele, né? Então, vim falando para o Nilson que não ia fazer isso, não ia fazer e tal. Aí ficou ali do lado, de tarde já o Nilson já me chamou na sala, né? Ele falou, Amanda, eu conversei com o Josiel, porque você faz bastante coisa mesmo, e a gente vai te dar o valor de R$1.000 por mês para você estar focando nas coisas dele. Não deixar faltar empenho, não deixar contrato atrasar, ficar em cima, quando vir nota dele, já levar para pagamento, se possível pedir para pagar no dia. Se caso não der para pagar no dia, você liga lá e já vê para que dia que ficou o pagamento, já me avisa, já avisa ele, tudo certinho, mas eu não quero nada para o Josiel. Então, essa promessa de pagamento para a senhora era condicionada que a senhora desse uma atenção especial aos pagamentos do Josiel, era isso? Isso, que eu desse uma atenção especial a tudo que se referisse ao Josiel. E poderia ficar as outras coisas de lado, mas as coisas do Josiel não era para deixar de lado. E a gente queria perguntar também na linha do que falou o doutor Ricardo Paladino, esse tratamento especial, essa prioridade, era feito com relação a algum outro fornecedor da Secretaria de Obras ou era um tratamento dispensado exclusivamente por Josiel? Era exclusivamente para o Josiel. Tudo que fosse dele era para fazer exclusivo, não era para deixar nada ali dele, e os outros eram normal, não tinha outra coisa. Deixa eu perguntar, quando a senhora recebeu essa proposta de R$1.000, a senhora estava dizendo que não ia lançar aquele retroativo. A senhora aceitou lançar o retroativo? Daí aceitei lançar o retroativo. Aceitei o acordo que ele falou, né, que era para mim cuidar de tudo no Josiel, que eles me dariam mais esse R$1.000. Esse R$1.000 para a senhora seria pago como? Dinheiro, o Josiel não me dá. Era o próprio Josiel quem pagava. Tá. Tinha alguma data do mês para receber? Eles sempre pagavam no pagamento, assim, no dia 30 era pagamento nosso, né? Daí ele sempre estava acordado e ele trazia o dinheiro para mim. Ele pagava a senhora onde? Às vezes, porque assim, a gente se tornou bem amigo, então a gente almoçava junto, tomava um café à tarde, então às vezes eu saía com ele tomar um café e ele me dava o dinheiro. Certo. Aí eu teve uma vez só que daí ele depositou para mim, ele pediu para o Wilson Stelzner depositar para mim, que ele não estava conseguindo ir, foi 2 depósitos de R$1.000. Ele depositou num dia 1.000 e no outro dia mais 1.000. E por que acumulou esses 2.000? Na verdade, assim, foi bem ali no período que eu estava grávida, né? Então, daí, tipo, ele parou de ir para lá, ele quase não ia mais, não ia mais nem na secretaria, e daí ele ficou um tempo sem me dar. Daí, por isso, daí, quando ele me deu 2, daí. Só para... Pode falar, doutor Renato. Sobre esse depósito de R$1.000, né? Foi feito pelo tal do Wilson Stelzner. A senhora sabe se o Josiel tinha amizade com o Wilson Stelzner, se eles eram parceiros de negócios? Por que que o Wilson Stelzner depositou na conta da senhora e não foi o próprio Josiel? Eu acredito que eles têm uma amizade, sim, até porque mais para frente ali quando for falar da licitação da Mulher na Chipó, o Wilson Stelzner fez um orçamento para ajudar o Josiel a ganhar a licitação. Então, eu acredito que um ajudava o outro, sabe, no que precisava.
Esse depósito de R$ 1.000 está em que conta da senhora? Está na minha conta do Bradesco, a conta que eu recebi no salário da prefeitura. Certo. E a senhora, então, disponibiliza para nós esses extratos? Sim, senhor. Tá. Tem uma ideia mais ou menos de quando foi esses pagamentos? Qual mês? Eu acredito que foi bem no comecinho ali de 2021, bem no começo. Só que eu não faço ideia do mês. E só resgatando ali aquela pergunta do Dr. Ricardo sobre os pagamentos. Eles eram vinculados, então, aos pagamentos da prefeitura? Cada vez que a prefeitura pagava, se ele trazia esse R$ 1.000 para a senhora? Sim, então, cada vez que pagava a prefeitura, ele me dava R$ 1.000. Certo. Temos mais algum esclarecimento a respeito dessa questão específica dos pagamentos? Não, está bem. Podemos continuar, né? Aí a senhora foi contratada pelo Nilson, ia pagar esse valor para a senhora cuidar, entre aspas, dos contratos do Josiel, não deixar nada atrasar. Como é que a coisa continuou a partir dali? O que a senhora fazia? Daí, praticamente, eu só cuidava das coisas de interesse dele. Ajudava ele, quando ele não podia ir para Canoinhas, eu mesmo pedia nota para o contador. Às vezes ele não ia até lá entregar as quilometragens da folha, ele mandava foto para mim e eu passava para o documento no Word e eu mesmo pedia para o contador que fizesse a nota, dava o valor para o contador e ele anexava a quilometragem da nota, entregava para ele assinar e daí já levava na prefeitura, não deixava ficar ali. A questão dos contratos também, sempre cuidando para não vencer. Uns 15 dias antes de vencer, eu já estava pedindo para renovar ou pedindo contratação nova. A questão das licitações ali, a primeira licitação que teve aconteceu ali pelo setor de licitações mesmo. E depois, as outras duas que teve de caminhão, eu peguei, copiei da tela e colei. A única coisa que a gente alterava ali, que o Wilson pedia para alterar, as localidades, porque ele falava assim que quanto mais ruim a localidade colocasse, mais afastava a concorrência. Então era mais fácil para o Josiel ganhar, porque daí não tinha muita gente participando. Tá. Sobre essas questões das licitações, vamos por partes. Do que eu vou perguntar uma por uma, para ver se a senhora vai lembrando o que é que a senhora fez, o que é que o Nilson mandou colocar. Porque eu não sei se a senhora entende, dona Manuela, acredito que a senhora entenda, né? Mas só explicando. Uma licitação é uma coisa que todo mundo pode participar. Se você coloca coisas que dificultem que outras pessoas participem, para que aquela pessoa específica ganhe, é um crime. É o que a gente chama de direcionamento de licitação. Então, a gente vai perguntar uma por uma dessas licitações para a senhora lembrar o que é que fez, o que deixou de fazer e, principalmente, o que disseram para a senhora colocar ou deixar de colocar nessas licitações. Tá bom? Sim, sim. Perfeito. Foi só para partir do geral, para a gente ir daí especificando cada licitação. Tinha, então, essa orientação específica do Nilson para dar um jeito de facilitar para o Josiel ganhar as licitações. Sim. Essa orientação que o próprio Nilson passou já lá no começo de 2020, quando ele apresentou o Josiel para a sala. Sim, daí ele sempre falava, né? Ele que colocava que tipo de maquinário, que tipo de caminhão especificava, só que ele já especificava conforme a máquina que o Josiel tinha, conforme o caminhão que o Josiel tinha. Quem especificava? O Wilson falava isso. Ele falava para mim, ó, é para colocar tal caminhão, caçamba, ano tal, ele especificava e mandava. DOC, a senhora pode explicar para a gente o que é isso? O DOC é um sistema interno da prefeitura, que é usado ali por todos os setores, então é usado para licitação, para contratos, tudo. Ele é um sistema bem interessante e não se apaga nada dele. Tudo que foi feito fica ali. Então dá para ter acesso nele. Certo. E, me permite, tinha aquela ideia de que assim, ó, o Josiel é nosso e todos os outros são eles. E vocês têm que trabalhar com o Josiel, que era esse parceiro. Entende o que eu quero dizer? Então vamos dizer, o Josiel era de vocês cuidavam, o senhor, o Nilson. Se viesse alguém de fora, alguma empresa de fora, era um invasor, alguma coisa nesse sentido? Sim, justamente para o Josiel ali. Não tem concorrência. Sim. Só para
referência dessa questão do DOC, dona Amanda. A senhora pode dar uma olhada para a gente nesse documento aqui, no notebook, se isso seria o tal do sistema DOC da prefeitura? Isso, é esse mesmo, esse é o DOC. Perfeito. Só para constar daí da gravação, esse documento que foi mostrado consta na página 8 do arquivo 2 do evento 1 dos autos número 54831-58.2022.8.24.0012, que é a denúncia desse processo que a gente está tratando. É a primeira imagem do referido documento. Certo. Então, essa questão, além dessa questão das localidades, o Nilson também especificava o tipo de maquinário, o tipo de caminhão. Você lembra de mais algum subterfúgio que era usado para direcionar essa licitação para o Josiel? Sim, ele sempre colocava ali que não podia alugar, não podia terceirizar, que quebrasse um maquinário ou se algum caminhão tivesse algum problema, tinha que colocar outro de imediato. Uhum. Tudo isso ele falava. Essa questão, além da especificação do tipo, a necessidade de uma máquina reserva, de um caminhão reserva, também era nesse sentido. Também nesse sentido de deixar concorrência, porque principalmente as empresas pequenas, às vezes não tem outro maquinário, né? Uhum. Então ele colocava assim, já tinha que ser substituído de imediato para trancar e dar trancar também. Uhum. Certo. Então, era essa questão do tipo de máquina, da localidade mais afastada do centro, mais difícil de atender, e da necessidade de máquina reserva. Deixa eu perguntar uma coisa sobre essa máquina reserva. E o Josiel tinha máquina reserva ou só colocava ali e ele não tinha? Ele não tinha, grande parte dos caminhões que ele falava que tinha maquinário, ele não tinha. Tá, perfeito. Isso você também na figura sabia que o Josiel não tinha, não atendia o contrato, a licitação. Sabia porque até mais para frente eu vou falar, teve uma situação com outro caminhão, então a gente sabia que ele não tinha esse maquinário. Perfeito. Lembra de mais alguma coisa desses 3 pontos que eu mencionei? Basicamente era isso. Daí o restante era só para passar mesmo na licitação. Certo. Antes de a gente entrar daí especificamente em cada procedimento, dona Amanda, quando a senhora falou aí do tipo de maquinário, do tipo de caminhão, sabe se entrava alguma coisa direcionada a respeito de data de fabricação, de modelo, alguma coisa desse tipo? O ano, sim. O ano era uma questão específica que era direcionada para o Josiel. Esqueci. A senhora havia comentado que com o tempo a senhora estabeleceu uma relação de proximidade com o Josiel. E sobre isso, sobre esse direcionamento, ele comentava alguma coisa? Assim, quando a gente saía almoçar, tomar um café, ele sempre buscava conversar de outras coisas. Até uma vez eu questionei ele se ele era laranja do prefeito de Bela Vista, o Adelmo, né, na época. Ele ficou bem bravo comigo, falou que o Nilson tinha mandado eu perguntar, então ele não queria muito que eu perguntasse das coisas para ele, nem da vida dele, e assim, porque na secretaria quem mandava fazer era o Nilson. Eles combinavam entre eles, mas quem mandava era o Nilson. Então, por isso que a gente não tinha tanto conversa sobre isso. Certo. E ainda no caráter geral das licitações, essa questão da diferença, especificamente dos caminhões, tem ali em alguns casos uma questão de que foi mudado para caminhão carregado, para caminhão descarregado. Lembra dessa questão específica? Pode explicar para a gente o que foi isso? Na época que eu fiz ali as estações junto com ele, estava carregado. Uhum. Só que era pago por ponto. Uhum. Nunca teve essa diferença de carregado ou vazio. Sempre foi pago cheio, porque no relatório dele, ele colocava ali dele vinda. Então, para mim, foi pago tudo no carregado, cheio ou vazio. E havia alguma conferência disso? Não havia. Eu era fiscal, eu não saía de dentro da secretaria. E os outros funcionários, eles acabam que não chama a atenção deles, né? Ele está vendo o caminhão trabalhando, mas eles não chegam aí e ver se realmente está acontecendo. Então, não tinha fiscalização nenhuma quanto a isso. Deixa eu perguntar nisso, porque é importante que isso fique bem claro, né? Porque isso gera como a gente chama, disponibilidade financeira muito alta, né? Quase dobra, né, o valor.
Vamos tentar explicar com calma para outras pessoas que não sejam agentes, né? Se uma pessoa estivesse ouvindo esse depoimento, fosse uma pessoa que nunca tivesse entendido isso. É feita uma licitação para que caminhões transportem cascalho, geralmente, não é isso? Sim. Onde é que vai esse cascalho? Geralmente eles carregam os cascalheiros que estão alugados, né? E daí quem destina ali o local é o secretário, porque toda manhã tem a reunião e o secretário vai destinar as equipes. Mas é para colocar nas ruas do interior para ficar melhor de passar com carro, é isso? Isso. Escoar a produção agrícola. Certo. Imaginemos que a licitação fosse cumprida de maneira regular, ou seja, fosse feito tudo certinho. Só deveria pagar, então, o transporte que o caminhão está cheio de cascalho, que sai da cascalheira até a rua, é isso? Até o local. Daí na volta não pagaria, porque ele vem vazio. Certo. E como acontecia na prática com o José? Acontecia que pagava tudo. Quando ele ia cheio, voltava vazio, era pago. Então, praticamente, estava pagando o dobro. Estava pagando o dobro. Certo. Enfim. E os caminhões do Josiel, eles ficavam na cascalheira ou vinham de outro lugar? Não, eles iam tudo para Bela Vista, no pátio dele, que ele tem um pátio lá que ele deixava lá os caminhões. Eu mesmo não chegava a ver esses caminhões. E como é que, se a senhora não, que era fiscal, não chegava com os caminhões, como é que se fazia a conferência de quantos caminhões circularam, quantos caminhões fizeram essas viagens? Na verdade, assim, eu nunca sabia quantos caminhões estavam trabalhando, se trocou de maquinário, eu nunca ficava sabendo. Porque isso eles combinavam ali com o Nilson, né? E o pagamento era feito, se não existia ninguém para conferir, os pagamentos eram feitos com base em quê? Daí eu não sei, como que ele fazia essa quilometragem, porque ele já me trazia. É isso que eu quero saber. Ele trazia o que para a senhora pagar? Ele, assim, eu sempre imprimia uma folha para ele levar para escrever, tipo, a data da quilometragem. Isso, era a data, daí a quilometragem de início, de quando ele começou o serviço, e o final. Então, ele sempre levava, e daí ele trazia esse relatório para mim. Que ele mesmo preenchia sem ninguém conferir, é isso? Sim, ele mesmo preenchia sem ninguém conferir. E ele poderia botar o que quisesse ali? Poderia colocar, porque como não tinha ninguém fiscalizando, não tinha como saber qual que era a quilometragem certa que o caminhão fez, não tinha, né? Às vezes o caminhão poderia trabalhar 20 quilômetros e ele colocar 100. E a senhora nunca suspeitou disso? Ou já tinha consciência que aquilo estava errado? Não, eu já tinha consciência que estava errado, porque, assim, pelo fato de primeiro o Nilson me brecou de ir fiscalizar. Então, Ele proibiu a senhora de fiscalizar? ele não deixava eu ir, ele não deixou nem eu tirar a portaria para dirigir os carros oficiais, já para mim não poder ir fiscalizar. No início foi assim. Aí depois já não era para mim ir mais, porque eu acabava que nem falando nada e não indo. Houve, então, determinação expressa dele para a senhora não fiscalizar o quanto esses caminhões circulavam, é isso? Sim, era para mim fiscalizar. Nem o maquinário. É isso que eu ia perguntar nesse gancho que a senhora falou da questão do maquinário. A gente está falando bastante da questão dos caminhões, né, da quilometragem, da fiscalização, mas, já tratando de aspecto geral, tem outras estações também de maquinário, né, escavadeira, o compactador, etc. Era a mesma dinâmica para todos os contratos envolvendo o Josiel, ou tinha alguma coisa que mudava para caminhão, para maquinário? Quando eu entrei na secretaria, já era trabalhar com maquinário terceirizado. Não era o José era o Ednei Maron, né? Então, assim, já não tinha uma fiscalização. Não tinha. O que eles faziam, eu perguntei, né? Quando eu entrei lá, falei assim para o Nelson Varal, que era o fiscal mais velho, perguntei como que fazia essa fiscalização. Eles falavam que eles sempre acreditaram na empresa. Então, vinha ali a documentação e eles faziam e mandavam para pagamento. Então, eu fazia assim também, só que a ordem expressa para não fiscalizar no Josiel veio do início mesmo. Então, em linha geral, a coisa ficava meio largada, vamos dizer assim, quem fazia ia atrás para fiscalizar e se confiava na empresa, como a senhora falou, mas essa ordem expressa de não fiscalizar em hipótese nenhuma era só para o Josiel. Certo. E ainda pegando o gancho mais da questão geral,
A gente tem informação de que o Nilson, em determinado momento, se afastou da secretaria no ano de 2020, pelo que consta para concorrer ao cargo de vereador em Canoinhas. A senhora lembra mais ou menos que foi isso? Sim, ele, na verdade, era para ele ter saído já começo de junho. E daí ele ficou ali mais um mês no cargo de supervisor que o prefeito colocou ele, porque o acordo, conforme ele me contou, né, era ele continuar mandando na secretaria mesmo estando fora dela. Uhum. Então ele se afastou em julho, comecinho de agosto, e o Luizinho Witt assumiu como secretário. Uhum. Já com o acordo de obedecer tudo o que o Nilson mandasse, em troca do cargo dele. De momento ali secretário, que ele sabia que era momentâneo, e em 2021, como o Nilson voltaria para a Secretaria de Obras, o Nilson deixaria ele como supervisor 1. Uhum. Então, foi colocado o Luiz, e o Luiz continua a mesma linha de trabalho do Nilson, porque era mandado pelo Nilson também. Uhum. Inclusive, nessa questão do favorecimento do Josiel, Sim. continuou nesse departamento? Continuou a mesma coisa. Até foi tentado desclassificar uma máquina do Marum para pular o segundo colocado numa licitação, que era o Josiel, mas aí não deu certo. E, então, tipo, eles focaram bastante em ajudar o Josiel a permanecer ali. Uhum. Certo. E isso era tudo, no fim das contas, quem atuava como secretário continuava sendo o Nilson. Continuava sendo nisso. O Luiz meio que assinava, ficava ali como, vamos dizer assim, um fantoche do Nilson, e era o Nilson quem tocava. Exatamente. Então, o Nilson combinava com o Luiz, fazia reuniões na casa dele, para ele passar o que era para o Luiz fazer. E o Luiz vinha e passava para a equipe, passava para mim também o que o Nilson tinha mandado. Mas isso todos os secretários, tipo, todos os encarregados sabiam que o Nilson mandava, só que por ele concorrer a vereador, ele não podia ir até a secretaria. Então, mas todos eles sabiam que o Nilson continuou mandando. Perfeito, dona Amanda. Então, tanto a questão de controle de máquina quanto a questão de controle de caminhão era feito com base nos documentos que o próprio empresário, no caso o José Aldembinski, mandava para a Secretaria de Obras. Sim. A senhora pegava esses documentos e o que era feito para gerar os pagamentos? Eu pegava os documentos, aí eu digitava ali no Word, porque eles não aceitavam lá embaixo que fosse com letra, né, escrita. Lá embaixo, desculpa, seria o quê? Setor financeiro. Perfeito. Desculpa, eu falo lá embaixo que era a prefeitura. Uhum. Mas é setor financeiro, então eu sempre passava com o documento no Word, somava tudo certinho e daí anexava na nota. Aí, como às vezes o José não podia ir fazer a nota, eu mesma ligava para o computador, mandava uma mensagem para eles fazerem a nota no valor de tal, e eles faziam a nota, eu anexava essa quilometragem na nota e já dava para o Nilson assinar e eu levava para pagamento. Aí pedia, às vezes, para eles pagarem se tinham pagado o dia. Quando não tinha pagado o dia, ele já marcava, agendava, ó, vai ser pago tal dia, aí eu já avisava o Nilson Josiel, ia ser pago tal dia. E o Nilson, ele recebia uma porcentagem, né, sobre as notas, então sempre ele queria saber quando que o Josiel recebeu, quanto foi pagado para o Josiel, ele sempre estava por dentro de tudo. Uhum. Esse percentual que o Nilson recebia, a senhora sabe quanto que era, no valor fixo, no valor variável? No começo, o Josiel falou para mim que estava pagando 10 mil para o Nilson por mês, para se manter ali na secretaria. Daí, conforme foi passados os meses ali, que eles começaram a se desentender, o Josiel disse que não estava aguentando mais, porque o Nilson gastava tudo 10 mil e ficava pedindo mais. Aí ficava pedindo 2, 3, 5 mil para ele direto, assim, durante a semana. Pelo que eu entendi, o combinado entre os dois era um valor fixo de 10 mil por mês. Isso, era um valor fixo de 10. Só que o Nilson gastava muito e ele ficava pedindo mais e mais, e o Josiel ia dando para ele dinheiro. Se mais alguém, então, pelo que eu entendi, o Nilson ganhava 10 mil e a senhora ganhava 1.000 para agilizar e cuidar da parte burocrática dos contratos. Sim. A senhora sabe se mais alguém recebia na prefeitura percentuais ou parte desses valores? Segundo o Josiel, ele me falou que ele tinha um acordo com o Beto também, prefeito, só que eu não sei que valor que ele dava para o prefeito, que valor que ele chegou a pagar. Pelo que o Josiel falou para a senhora, então o Beto estava ciente desse acordo e recebia também uma... Recebia também, estava ciente do acordo.
Mais alguém que a senhora lembra? Só esses três, a senhora, o Nilson e o Beto. Na verdade, tem uma questão, mas eu não sei, mais para frente numa licitação ali que eu tá? Específica. Específica. Em geral, daí seria só essas três pessoas Sim. tocando. Perfeito, dona Ana. Senhores, mais alguma questão de caráter geral? Podemos passar para cada uma das licitações da denúncia? Tem. A senhora chegou a ver o Josiel levando dinheiro para o Nilson? Sim. Como? Como é que era esse dinheiro? Quantas vezes? Onde foi? O que a senhora pode me falar? Sempre, todo mês ele levava, só que eu não via quanto que era, porque ele levava sempre um pacote amarelo e entregava para o Nilson. E na época das campanhas do Nilson, eu peguei uma vez o pacote e levei para o Nilson, e o Luizinho também pegava o dinheiro do Josiel e levava E para o como é que a Nilson. senhora sabe que tinha dinheiro nesse pacote? É porque o Josiel falava, esse aqui é o que eu devo para o Nilson, daí entregava. Daí, uma vez eu levei para o Nilson na casa dele o pacote, mas eu não cheguei a abrir para ver nada, sempre estava grampeado, né? E daí, 2 vezes eu vi mesmo assim, ele, sempre que a gente saía, junto, almoçar e coisa, aí eu vi ele entregando para o Nilson na minha frente, assim, mas também no pacote, sempre entregava o pacote. Mas assim, a gente sabe o que é pacote de dinheiro e o que não é, né? Tipo, podia ter uma pedra, podia ter uma bola, parecia ser dinheiro aquilo. Sim, né? Eu acredito que eu tinha uns 10 mil desses pacotes, assim, que era bastante, né, a gente sempre. Com que frequência ele entregava? Era todo mês ele dava dinheiro para o Nilson. Todo mês. E mais alguém, além do Josiel, fazia esses pagamentos? A senhora falou que recebeu uma vez por depósito do Wilson, né? Sim. A senhora recebeu de mais alguém? Não, só do Nilson mesmo. Uhum. A senhora sabe se alguém na empresa do Josiel cuidava também dessas questões de pagamento? A senhora recebeu alguma orientação alguma vez de cobrar esse pagamento de outra pessoa? Sim, uma vez o José estava me devendo R$ 1.000 que ele tinha me levar. Aí eu pedi para ele o dinheiro e ele falou que era para mim mandar mensagem para a Maria, que é a esposa dele, que ela ia me levar esse dinheiro. Aí eu acabei não mandando, né? Não pedi para ela. Mas ele mandou eu pedir para ela. A senhora já falou do Wilson especificamente, que acredita que ele era parceiro do Josiel, ajudava a direcionar essas situações, no termo que a senhora usou. Essa Maria, esposa do Josiel, ela tinha participação na empresa, sabia desses esquemas? Ela fazia toda a parte financeira para o José. Então, eu acredito assim, que não tem como ela não saber. Porque até por esse fato, ele mandou pedir R$ 1.000 para ela. E também, na metade desse ano, mais ou menos, o José pediu para mim combinar com a Maria para a gente fazer os bloquinhos, a quilometragem do bloquinho, fazer o retroativo dos meses que já tinha passado nos caminhões e fazer o para frente, para não dar problema, como ele sempre falava, né? Então, eu combinei com ela várias vezes, mas nunca deu certo da gente sentar e fazer. Uma vez eu imprimi todas as notas para ela, todos os relatórios, entreguei na mão dela para ela começar a fazer os bloquinhos em casa. Porque como não estava dando certo da gente se reunir para fazer, eu entreguei para ela. Daí ela disse que ia começar a fazer. Daí acabou não fazendo. A senhora tinha esse contato e a orientação daí era fazer o preenchimento lá dos olímetros, das quilometragens, diretamente com a Maria, esposa do Josiel. Sim, diretamente com ela. A gente ia fazer, daí ela ia dar para os motoristas assinar esse bloquinho e eu ia pedir para o secretário assinar. E ia pedir para o Nilson assinar os da época dele e daí para frente para o Luiz assinar. Certo. E a senhora sabe se alguma vez a dona Maria chegou a levar esses documentos da Secretaria de Obras, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, no começo do ano, eu acredito que no começo do ano de 2021 já foi feito no bloquinho, mas eu não estava tão presente na secretaria, então ela levava e entregava para quem estava ali, mas já foi feito no bloquinho de 2021. E esse daí era a Maria que pegava. A Maria, levava ela bloquinho. levava os bloquinhos. Uma vez que eu vi, a Luizinha que assinou como... E assim, quem mandava fazer o serviço assinava o bloquinho. Então, o Luiz que assinou os bloquinhos dessa vez, que eu vi que ela levou. Josiel falava que ela ia sacar o dinheiro por ele, que ela ia no banco. Ele falava que ela fazia tudo dessa parte, porque até ele, então ele não sabia nem mexer praticamente direito no celular dele. Então ela que acabava pagando todas as contas, todos os boletos, ela que trocava o dinheiro, ela que fazia essa parte, ele sempre falava.
E até para pedir R$ 1.000, R$ 2.000, ele tinha que pedir para ela, porque ela que cuidava da parte do dinheiro. Certo. Nós encontramos na sua conta um depósito do Wilson Stells, né, no dia 9/6/2021, no valor de R$ 2.000. É esse? Esse aí, esse. Então, esse dinheiro era o dinheiro que o Josiel estava dando à senhora, para a senhora ajudar toda essa organização criminosa e continuar ganhando esse dinheiro, é isso? Sim. E o Wilson participou ajudando ele. O Wilson fez o depósito na minha Você não tem nenhuma dívida com o Nil, com o Wilson, ou o Wilson estava lidando por qualquer outro motivo. Era isso mesmo. Eu não conheço o Wilson pessoalmente, nunca conversei com ele nada. O Josiel pediu para mim mandar, como ele não estava conseguindo ir para Canoinhas, ele pediu para mim mandar a foto do meu cartão, da conta do Bradesco, que ele ia mandar depositário. Ele falou assim. Aí só no outro dia que caiu o dinheiro que eu vi que foi esse Wilson que fez o depósito. Mas eu nunca tive um contato com ele. Tá ótimo, perfeito. Obrigado, Diogo. Então, dona Amanda, passando especificamente para os procedimentos licitatórios que estão ali objeto da denúncia. A senhora falou que quando chegou na Secretaria de Obras, 2019, começo de 2020, o Nilson já chegou apresentando o Josiel como parceiro que ia prestar os serviços ali dos caminhões, né? Sim, sim. A senhora sabe se o Josiel já prestava serviço antes para o município de Canoinhas? Eu não sabia até então, eu vi depois, né? Que ele já tinha trabalhado algumas vezes no publicamente. E sabe se nessas vezes que ele trabalhou antes, até por conta desse relacionamento posterior que a senhora construiu tanto com o Wilson quanto com o Josiel, se esses serviços anteriores já eram feitos nesse mesmo esquema? Eu nunca soube 100%, mas eu acredito que eles já se conheciam, eles, porque dá para ver que eles tinham bastante amizade. Tinha uma intimidade ali Sim, dos dois. intimidade, sim. Eles sempre estavam juntos, o José não saía desse país, estava direto lá com isso, e eles iam para o interior junto, ver as localidades, tudo estava sempre junto. Certo. O primeiro contrato, então, a primeira licitação que a gente tem aqui na denúncia da Amanda, que teria a participação direta da senhora, seria o pregão presencial 143 de 2019 para contratação de caminhões, que teve uma mudança feita pelo Nilson Cochas, que até foi aquele doc que eu mostrei para a senhora anteriormente, pedindo para mudar o termo de referência que originalmente era para só o caminhão carregado, e depois foi pedido para mudar para ser ida e volta, como a senhora mencionou. A senhora tem conhecimento de como foi feito esse acordo, se o Josiel participou dessa negociação, se teve algum envolvimento do Josiel na elaboração desse procedimento licitatório? Eu acredito que sim, porque nesse primeiro processo licitatório eu não estava por dentro, eu nem sabia, na verdade, que tinha ocorrido. Teve uma que deu deserto, que foi o primeiro pregão que teve, deu deserto, e depois o Nilson me falou, né? Deu deserto, e daí no segundo, já, que daí o Josiel entrou, eles fizeram direto pela licitação. Mas eu acredito que o Nilson foi lá e falou o que queria, o que precisava, porque, tipo, que maquinário, que caminhão que era, e eles arrumaram por lá. Porque eu não fui nessa parte, essa primeira parte não fui eu que fiz. E a senhora não estava, então, ainda atuando diretamente nessa situação desse primeiro contrato? No primeiro contrato, não. Mas por todo o contexto que a senhora viu depois, a senhora acredita que aquele termo de referência desse contrato de 2019 já foi combinado com o Josiel para direcionar para ele? Sim, tenho certeza. Certo. E a senhora lembra se a senhora participou da fiscalização já desse primeiro contrato? Nesse primeiro contrato já não teve fiscalização, porque daí foi nessa que eles começaram a trabalhar em janeiro, já sem empenho, sem nada. Mas já foi a senhora que foi designada como fiscal já desse primeiro? Eu ainda não estava, mas daí, como eu já tinha mandado o pedido para eu ser fiscal, eu já assinei a vistoria. Mas daí logo eu já fui nomeada fiscal. E como a senhora falou, essa vistoria não existiu. Nunca ocorreu. Eu não fiz, pelo menos. O Nilson falou que viu os caminhões, mas não fiz. Você viu de fato também. A senhora nunca viu esses caminhões lá na Secretaria de Obras? Assim, para não dizer que não vi umas 2, 3 vezes ali na frente, tinha saído, né? Mas assim,
não posava no pátio, não ficava no pátio. De parado, mecânico vistoriar, tudo aquilo que a senhora falou, de fazer um trabalho de análise desse caminhão, não. Isso. Na sequência, dona Amanda, a gente tem o pregão presencial 24 de 2020, que para contratação de escavadeira hidráulica, 2 tipos de escavadeira, 18 e 20 toneladas. A senhora lembra desse contrato, dessa situação? Como que isso acabou na mão do Josiel? Se tinha essa combinação com o Nilson? Na verdade, esse de maquinário, basicamente, tipo, era o Marco que fazia, sabe? Então, eu acho que era tudo igual, ele fazia igual, já era feito antes do Ju. Esse o Nilson não falou nada para mim, faça, coloque isso, coloque aquilo, esse do início, né? Uhum. E depois, mais pra frente, ele mandou. Tá. Então, esse do início, eu não lembro, não me recordo como que foi feito, porque não fui eu que fiz esse dele de máquina. Tá. Eu acho que eu só assinei a vistoria, não lembro direito. E essa vistoria foi feita no mesmo esquema das vistorias dos caminhões? Como pegou uma mudança? Essa primeira máquina, o Nilson mandou mandar fotos só da máquina. Ele mandou mandar foto e eu vistoria. Aí, como ela, acho que ela tinha por ano de fabricação, alguma coisa assim, foi dado ok na máquina. A gente tem algumas conversas do celular do Josiel com a senhora, dona Amanda, relativa a essa questão das retroescavadeiras, de fazer, a senhora conversa com o Josiel, de fazer a vistoria da hidráulica. Lembra dessas conversas especificamente? Pode contar para a gente o contexto delas? Eu lembro mais ou menos faz tempo, né? Mas, assim, ele não levava a máquina lá, era só mandava foto ou mandava foto do documento só para a gente ver o ano e era feito assim, vistorias. Uhum. Certo. E a senhora lembra se a senhora assinou também a questão da vistoria, como foi feito lá com a questão dos caminhões? Sim, Parece. eu lembro que eu assinei. E ela foi feita também no mesmo esquema daquela primeira dos caminhões. A máquina não parou lá, ninguém avaliou, ninguém fez nada. Sim, foi mesmo feito, mas não foi pra lá. A senhora sabe se chegou a ver máquinas reservas? Porque o edital sempre dizia que tem que ter máquina reserva, que também tem sido vistoria em máquina reserva. Eles mandavam essa foto. A senhora sabe que o José tinha essas máquinas? Eu volto a fazer essa pergunta. Não, ele não tinha. Até porque daí ele alugava. Aí tem a questão do caminhão que é alugado também. Ele não chegava a apresentar tipo reserva para fazer vistoria, que nem se pediu edital. Nunca apresentou. Em nenhum dos contratos que a senhora participou. Nenhum de contratos. Alguma coisa? Não, não é isso. Ainda nessa questão específica dessa primeiro contrato de escavadeira hidráulica, dona Amanda, a gente tem uma conversa da senhora com o Josiel e a senhora menciona que o prefeito autorizou o contrato dessa hidráulica. A senhora lembra da situação? Sabe se a senhora já falou que acreditava que o prefeito, o Beto Bastos, sabia do esquema e recebia um percentual dessa situação. Sabe se esse aval do contrato já era nesse sentido deles? Não, na verdade, esse daí é o que eu comentei lá antes, que foi a mesma coisa dos caminhões. Que estava demorando, né, para ele assinar, e foi bem no começo da pandemia, então ele não estava quase indo mesmo para a prefeitura, estava lá na mesa dele para ele assinar, demorando, e eu cobrando ali, conversando com o pessoal dos contratos, aí quando foi para ele assinar, daí a Celina me avisou, e foi o que eu avisei para o Josiel. Certo, mas a questão do atraso burocrático por conta do começo da pandemia, então? Eu acredito que sim, ou não sei se eles estavam tratando alguma coisa, eu não fiquei sabendo. Não chegou na senhora? Não chegou. Certo. O próximo contrato que a gente tem, dona Amanda, seria a questão da contratação do espargidor. A senhora teria mencionado na nossa operativa inicial como questão do antipó. Sim. A senhora pode contar para a gente como é que foi esse contrato? O senhor José tinha esse maquinário? Como é que foi essa situação desse contrato específico? Esse contrato essa licitação foi inteira forjada, na verdade, porque foi combinado entre o Josiel e o Nilson. Eles foram até no apartamento onde eu morava para combinar isso daí.
Ficou combinado que o Josiel ia entrar com a mão de obra, queria contratar os funcionários, que ele já tinha a empresa, e o Nilson ia dar parte do maquinário, que era da prefeitura. Porque o Josiel não tinha trator, não tinha tanque espargidor, não tinha nada. Então, ficou assim, daí eles iam dividir ali o valor, né? Aquilo que fosse pago, os dois dividiriam o valor, era isso? Eu não sei qual que foi o valor que o Nilson ficou recebendo disso, porque eles não chegaram a me falar. Eu lembro que eu escutei ele falar 10, mas eu não posso afirmar se era 10% ou 10 mil, não tenho como afirmar, porque isso não chegou para mim. Mas eu sei que toda a licitação foi forjada. Eu digitei essa licitação, o Nilson falou tudo o que era para colocar. Eles chegaram a ir até a prefeitura de Itaiópolis para ver como é que tinha ficado lá, e foi feito basicamente como foi feito lá. Mas os orçamentos que estão ali também foi tudo forjado, não tem nenhuma pesquisa de preço, nada, foi feito. Eu fiz para ele o orçamento no Word, porque ele me passou o nome das empresas, tudo certinho. Um pouquinho então, pessoal. A senhora fez tudo para ele, quem? Para o José? Para o Josiel. Certo. Uhum. Daí, eu que digitei, ele me passou o nome das empresas que iriam assinar o orçamento, que era do Biosistema, e a outra parece que é Post, alguma coisa, não me recordo direito. Mas também, os orçamentos foi feito, eu que fiz, eu que digitei. Então, a senhora fez o orçamento, ele já passou o nome das empresas para a senhora fazer essa digitação, então a senhora fez, imprimiu, entregou para o Josiel, e ele devolveu assinado das 3 empresas. Isso. Dele e mais 2. Ele que levou para a empresa assinar. Eu não cheguei a isso para as empresas. Mas daí ele trouxe os orçamentos e... Todos forjados. Todos forjados, então. E assim, certo já para ele ganhar, porque daí já via a licitação, já via que ele tinha dado aquele valor e já encerrava, né? Então, daí eu protocolei os 3 orçamentos junto com a licitação ali, e daí correu bem rápido a licitação, e já tinha os orçamentos ali. Ainda essa questão dos orçamentos, que a senhora que fez, a senhora também fez a licitação aqui, o termo de referência, tudo a senhora que fez, quando você falou a mando do Nilson, com base nessa licitação de Itaiópolis. Isso. Pelo que conta aqui, na época, o secretário oficial de obras já era o Luizinho, o senhor Luiz Alceu Vitti Júnior. Mas foi a senhora que fez a licitação em si, não teve participação direta do Luiz. Ele, assim, era tudo combinado entre eu e ele. O Nilson, ele sabia de tudo que estava ocorrendo, né? Eu digo que eu fiz porque eu que digitei, eu que mandei, e pelo doc dele eu tinha acesso, né? Então, mas ele estava ciente de tudo. Certo, ele estava ciente, mas a senhora que usava a senha dele que encaminhou todo o procedimento. Eu que encaminhei, sempre mostrava para ele, pediu ok, ele falou, não, ele sempre falava, não, beleza, tá certo, e assim, a gente tinha essa... Tá. Perfeito. E dessa estação específica, a senhora falou que é usado o maquinário da prefeitura. Sim, foi usado o maquinário da prefeitura. Até a questão do diesel ali, era abastecido na secretaria, foi tudo. Daí o Josiel contratou os funcionários e eles colocaram o Zico como encarregado que ia cuidar da frente desse anticopa, que o José não tinha conseguido um encarregado que sabia fazer o serviço. E ali nenhum deles sabia. Certo. Quem que é esse Zico? Você sabe o nome dele? É o José Trindade. José Trindade. Ele que era chefiava a equipe do José. Ele comandou a equipe porque ele sabia como que fazia o serviço, ele já estava. Então ali, todos eles sabiam, na verdade, que o maquinário era da prefeitura, que não era não era do sindicato. Porque era para ter montado 2 frentes de obra, né? Foi montado só uma, porque só tinha um maquinário mesmo. Quem dirigia esse maquinário? Quem pilotava? Quem fazia esse maquinário? Era o próprio Zico ou tinha um outro servidor? Esse eu não sei, porque eu nunca cheguei a ver quem estava trabalhando com isso. Até assim, desde a questão dos relatórios de horas trabalhadas, eu entregava a folha para o Zico trazia preenchidinho certinho para mim. E sabe se esse Zico ganhava alguns pilas isso aí, não? Ganhava um pouquinho. Mas ganhava também propina? Ganhava.
O Nilson pediu para o José pagar ele R$ 500, ele solta mais o pagamento só para ele. Mas também era periódico esse pagamento. Isso. Daí ele ganhava R$ 500 a mais ali para só fazer cuidar, né, da parte. Tá, só cuidar, mas sabia que estava usando máquina da prefeitura, um negócio errado, né? Sabe? Tá. Se ele sabia também. Sabe se o Luiz também recebia alguma coisa por fora para... Do Luiz eu nunca vi ele pegar dinheiro. Nunca vi. Só vi ele fazendo ali. Uma vez ele pagou os funcionários do Josiel. Ele entregou dinheiro para ele fazer pagamento. O Josiel não podia falar. Mas nunca vi ele pegar dinheiro para ele. E o Zico, a senhora já viu o José receber, pagar esse valor para ele? Como é que a senhora... Eu não vi o Josiel dar esse dinheiro para ele, não. Mas como é que a senhora ficou sabendo? Porque o Nilson falou para mim. O Nilson me disse que ele ia pagar os R$ 500 a mais, por causa que o Josiel não tinha conseguido alguém que tocasse ali, que sabia fazer o serviço. Então, eles ofereceram R$ 500 a mais e o Zico aceitou. Tá bom. Nessa licitação ainda, tem uma questão aqui específica de que teve uma impugnação para o atestado de capacidade técnica do José. A senhora lembra dessa situação específica? Pode contar para a gente como é que foi isso? Porque o José nunca tinha trabalhado com mão de obra, e daí lá no setor de licitações, pelo que eu entendi, né, eles estavam contestando o atestado dele, que veio acho que de Bela Vista. E daí ali eles mandaram um doc para nós, que era para aceitar, ou dar um prazo para a empresa apresentar outro, né? E daí a gente mandou aceitar, né? Que era o que era para fazer mesmo, né? Tinha sido mandado fazer, era aceitar. E eu respondi o doc que era para homologar a licitação. Foi a senhora que respondeu esse doc. Fui eu que respondi, né? Com o aval do Luiz, ali tudo certinho, mas eu respondi. Usando daí a senha do Luiz. Sim. Sim, Luiz. Perfeito. Doutor Renato, a respeito dessa questão do espargidor, ainda mais um relacionamento? Perfeito. Vamos partir então para a próxima licitação, que é o pregão 98 de 2020. Também foi feito ali entre agosto e setembro de 2020 para a contratação de caminhão caçamba caraçado trucado. Lembra dessa licitação? Como é que foi? Lembro. Na verdade, eu peguei o mesmo modelo da primeira que teve, e daí as especificações a mesma coisa, só teve alguma alteração ali nas localidades mesmo, porque o Nilson mandava sempre mudando em pontos mais ruim, difícil lá, que daí ia afastar as empresas, porque ele falava assim, cara, nenhuma empresa vai querer botar os caminhões para trabalhar nessas estradas aí, então já afastava bastante a concorrência. Esse edital fui eu que mandei lá para as superestações, para o bloco do Nilson mesmo, e daí o José entrou, ganhou de novo. Certo. Nessa licitação aqui, dona Nata, a gente tem alguns documentos da empresa do tal do Wilson Stelzner. Sabe se também foi na mesma linha do espargidor de mandar a mesma documentação? Eu acredito que foi. Não chegou para mim esse orçamento, daí eles fazem tudo pelo setor de licitações. Certo. Mas eu acredito que eles sempre combinavam que o Wilson ia junto para trancar as outras, né, e para que o José ganhasse. Como que a senhora chega nessa conclusão? Por que a senhora acredita nisso? Porque eu sabia, né, eles tinham amizade ali, tudo, e o José sempre falava que o Wilson ia participar com ele e tal, então, tipo, eu acredito que era isso mesmo. Até porque não tinha lógico o Wilson entrar para ganhar, né, contra o Josiel ali, para tirar o Josiel. E a senhora sabe se, no fim das contas, o Josiel chegava a usar caminhão do Wilson para prestar serviço no Canoinhas? Eu não sei, porque, assim, na época que eu fui fiscal, eu nunca peguei documento. Nunca peguei documento de caminhão. E já o Nilson já falava que não precisava pegar documentação, então eu nunca cheguei a pegar. E quando trocava de maquinário, eu nunca sabia. Às vezes estava uma máquina trabalhando, ele mandava a prancha pegar, e mandava tirar e trocar, e eu não ficava sabendo. Ficava sabendo lá depois, o José trocou a máquina. Eu nem ficava sabendo na hora.
E como eu não tinha esse contato com esses caminhões, eu não via quando se mudava, não mudava. E nesse caso também a senhora não teve a questão de fiscalização e de vistoria, foi aquela mesma coisa, mandou só a placa, mandava os orímetros e a senhora só encaminhava. Caminhava. Sempre ocorreu assim. Perfeito, dona Amanda. O próximo contrato que a gente tem já é no comecinho de 2021, é o pregão número 4 de 2021, relativo à contratação de retroescavadeira e rolo compactador. Nesse caso, pelo que consta aqui para a gente, o Josiel teria ganhado só a questão da contratação de rolo compactador. Foi nessa situação aqui que a senhora mencionou que teria tentado desclassificar uma máquina do Maron. A senhora se lembra se foi nesse? Não, o do Marão foi antes. Foi antes. Foi uma das primeiras ali já de hidráulica. Uhum. Essa daí, na verdade, já não fui mais eu que fiz, já foi o Marco ali da Secretaria de Obras. Uhum. De 2021, eu não fiz nenhuma licitação. Nada. Eu só assinei, eu acho que eu assinei essa vistoria desse rolo aí, sabe? Eu não me importo bem, mas porque eu assinei a vistoria desse rolo. Uhum. Também essa vistoria do rolo no mesmo esquema das vistorias da escavadeira e dos caminhões. Eu nunca vi o rolo. Tá, sabe se o José tinha de fato esse rolo? Não tinha. Ele não tinha porque já teve uma outra licitação que teve, e ele já tinha comentado comigo que ele emprestava do Rude, que era o secretário de obras de Itaiópolis, o rolo. Então, ele não tinha rolo, ele sempre emprestava ou alugava dele. Ele não tinha nenhum rolo, então. Nenhum rolo, que eu saiba, Ele não. prestava, pelo que o próprio Josiel falou para a senhora, ele pegava desse Rude, que era o secretário de obras de Itaiópolis. Sim. Rolo reserva, então, como prevê o edital, nem pensar. Não, nem. Certo, então. E, por último, dona Amanda, seria já um pregão mais para frente, entre fevereiro e setembro de 2021, que o Josiel já não teria participado, porque ele foi preso em julho de 2021 pela quarta fase da Operação Bater Filho. É o pregão 110 de 2021. A senhora lembra de ter participado desse pregão? Como é que foi? Esse não participei mais, na verdade. E daí, em abril, eu já não fui mais nem um dia para a secretaria, e dia 6 de maio eu ganhei o neném. Então, assim, do ano de 2021, eu não participei nada dessa parte. Uhum. Em novembro seria para mim voltar a trabalhar, mas daí eu peguei um mês de férias e em dezembro eu já pedi a conta. Então, de 2021 ali, eu não sei nada de abril até final do ano. Com relação a esse procedimento, a gente tem um doc, como a senhora já mencionou, seria a página 5 do arquivo 6 do evento 1 da ação penal que a gente está tratando, assinado pelo então secretário de obras, o seu Edmilson Verca, fazendo a mudança, pedindo a mudança da questão dos caminhões de quilômetro rodado, carregado. Lembra, sabe como que foi feito isso? A senhora participou dessa mudança? Sim, eu estava em casa, porque em 2021 eu ficava mais em casa mesmo, por conta da gestação, pandemia, né? Então eu estava mais trabalhando em casa. Aí o Lucas me mandou uma mensagem, não lembro se ele ligou, mandou uma mensagem que o seu Edmilson Berger queria falar comigo. Aí eu desci até a secretaria, até porque, tipo, ele tinha assumido aqueles dias, ele não estava muito por dentro de nada, ele estava bem perdido. Então eu desci lá e ele estava bem assustado, porque ele falou para mim que o Gil Baiano tinha ido lá, falado para ele que era para mudar o pregão, porque senão ele ia preso, porque ia dar problema. Assustou mesmo. Foi isso que ele me passou, né? Eu não cheguei a ver o Gil lá, mas foi o que ele me passou. Falando para ele mudar de quilômetro carregado para quilômetros corridos. Era o que o Gil tinha falado para ele. E ele me perguntou se tinha como a gente fazer essa operação. Eu falei que tinha, só que tinha que descer até as licitações, porque por o pregão já está correndo, né, tinha que ver com o Maurício lá e o Marciano. E a gente foi eu, o seu Edmilson e o Lucas, e foi nesse dia mesmo
essa mensagem ali do DOC. A gente foi até o setor de licitações e conversamos com o Maurício. Lá eu expliquei para o Maurício, né? Falei, ó, Maurício, aconteceu isso e tal, e o seu Edmilson quer trocar o carregado por rodados, tirar o carregado, né? Dá para trocar? E o Maurício falou que dava, só que a ordem tinha que vir do DOC do secretário, porque ele não podia alterar assim por conta própria, porque senão o jurídico já não ia aceitar. E que isso ia atrasar umas 2 semanas a mais a licitação, né, por conta dessa mudança. Daí o seu Edmilson falou que não tinha problema de atrasar, e daí a gente voltou para a secretaria. E foi para casa, e acredito que quem fez essa resposta desse DOC foi o Lucas, porque o Lucas já tinha acesso, ele que estava cuidando já do DOC do seu Edmilson. Então, acredito que o Lucas que fez essa mudança. Não por maldade, porque o Lucas não sabia de nada mesmo, assim, ele sempre levou bem certinho as coisas, eu ensinei muito a ele ali também algumas coisas quando eu saí, então ele sempre levava muito certinho e não foi por maldade. Eu acredito que o Sr. Edmilson, ele pediu para alterar por medo mesmo de acontecer alguma coisa, porque ele também, pelo pouco que eu convivi com ele, ele é uma pessoa correta. Mas essa alteração foi pedida ali pelo Lucas. E, por último, dona Amanda, a gente tem um e-mail que o seu Marciano, lá, o da setor de licitação, teria mandado dizendo que falou com a senhora, que já estava designada como fiscal do contrato, isso em março de 2021, sobre também essa questão de carregado, de pagamento de volta. Lembra dessa situação específica? Lembro. Ele me mandou uma mensagem pelo Spark, que é como se fosse um MSN, né, da prefeitura ali, e ele mandou uma mensagem que uma empresa tinha entrado em contato para perguntar se ia pagar só carregado ou ia pagar o rodado total, né? Aí eu falei para ele que ia pagar o total, que era o total. Eu respondi ele, e daí ele respondeu essa empresa. Você lembra que empresa era essa? Não lembro porque ele não chegou a comentar comigo. Mas no Spark tem a conversa, ainda se conseguir abrir, ali aparece tudo, porque ele é igual o DOC, ele não apaga, sabe? E a senhora sabe dizer se depois ali que teve a prisão do Josiel, em metade de 2021, chegou a ter algum movimento do Nilson ou de alguma outra pessoa da Secretaria de Obras para substituir o Josiel por outro empresário parceiro, alguma coisa desse sentido? Daí eu já não sei, porque daí, como eu já estava de licença maternidade, eu me afastei 100% da secretaria mesmo. Entendo que a senhora estava de licença, Sim, se afastou, não tive mais contato nenhum. continuou recebendo aqueles R$ 1.000, aquela mensagem do Josiel. Quando a senhora se afastou de licença, até essa questão do pagamento parou. Certo, então. Senhores, de minha parte, acho que seria tudo. Os doutores Renato e Ricardo, algum questionamento complementar? Está bem esclarecido. Doutores defensores, algum esclarecimento, algum comentário? Sem comentários. Olha, tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de declarar a respeito especificamente desse anexo? Perfeito, então. Então, encerra a sessão. Obrigado.